Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, já que os irmãos estão na posição para nós lermos. Abra a tua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 11. Quantos irmãos se localizam? Revelações do Apocalipse, capítulo 3 e verso de número 11. Enquanto os irmãos se localizam, eu agradeço a Deus pela oportunidade, pela pessoa do pastor Josué, o qual confiou esse momento para mim. Também agradeço ao pastor Valdeli pela confiança, ao presbítero Rui, que estão aí na direção desta igreja, e toda a igreja aqui da Mina do Mato, Humberto, servo de Deus também, todos os irmãos que estão hoje aqui, Deus abençoe, conjunto. Se o culto terminasse agora, eu já estaria abençoado. Se o culto terminasse agora, pelos louvores que ouvimos, eu já estaria abençoado. Deus falou conosco de uma forma gloriosa, através dos louvores. Que bom, né? Mas Deus tem uma porção ainda da sua palavra para nós, porque a palavra também faz parte do culto. E nós agradecemos a Deus por isto. Se não fosse a palavra, a Bíblia diz que quando Deus fala, o homem fica vivo. E Deus vai falar conosco. Apocalipse 3 e 11 diz-nos a palavra do Senhor. Nós vamos ler e os irmãos se assentarão e ficarão na dispensação do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou ler mais uma vez. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Queiram estar assentados, por bondade, por gentileza. Graças a Deus, estamos na presença do Senhor, quando o Espírito Santo está norteando todas as coisas. Nós vemos que o Espírito de Deus está norteando desde o início, e graças a Deus que é o Espírito Santo que dá o norte. Graças a Deus que é o Espírito Santo que nos orienta, como orientou aqui o irmão Rui, para ceder então a oportunidade para o nosso irmão Daniel. A gente vê que o Espírito Santo vai norteando as coisas. Graças a Deus que somos guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que todos aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados e orientados pelo Espírito Santo. E nós somos filhos de Deus e louvamos a Deus por ser orientados. E ai de nós, se nós não fôssemos orientados pelo Espírito Santo. Ai de nós, porque bom é nós estarmos na presença de Deus, na direção de Deus, para ser guiado e orientado por Ele. Porque quando o nosso adversário, o adversário da nossa alma, o adversário da tua alma, ele está armando laços contra a tua vida, armando emboscadas contra você, contra a tua família, o Espírito Santo sempre te dá orientações, o Espírito Santo sempre te deixa atento, o Espírito Santo sempre te deixa alerta, o Espírito Santo sempre está falando ao teu coração. Se você é sensível à voz do Espírito Santo, Ele fala contigo. Se você é sensível à voz do Espírito Santo, você ouve Ele falar com você no teu coração, na tua mente, no teu ouvido. Então por isso que é importante nós sermos orientados, dirigidos, guiados por este amado e querido Espírito Santo. Irmãos, nesta noite Deus tem uma palavra, colocou ao meu coração. Sempre quando a gente vai falar alguma coisa da parte de Deus, a gente sabe que a gente tem uma grande responsabilidade, porque a igreja, irmão, ela é a noiva do Cordeiro, e nós precisamos ter responsabilidade, ter compromisso. Não basta simplesmente falar, a gente tem que falar com responsabilidade, a gente tem que falar com compromisso, porque nós não estamos falando para pessoas qualquer, não, nós estamos falando para a noiva do Cordeiro, é para a igreja de Jesus Cristo, é para um povo escolhido, um povo seleto, um povo remido, lavado no sangue do Cordeiro. Então sempre bate uma preocupação, em todos nós bate, todos aqueles que pregam, todos aqueles que ensinam, todos aqueles que ministram, sabe que sempre bate uma responsabilidade, uma preocupação. E sempre dizia pastor Luiz Antônio que o dia que parar de tremer o nosso joelho, e olha que pastor Luiz Antônio, irmão, ele era um homem
chamado por Deus, vocacionado por Deus, pregou em muitos Gideões, já está no céu de glória hoje. Mas era um pastor que sempre dizia, quando ele assumiu a tribuna, que quando o joelho dele não parasse, não tremesse, é porque alguma coisa de errada estava acontecendo na vida dele. E eu estava ali sentado ali e a perna estava tremendo, e olha, irmão, que eu já prego quase 30 anos já atrás, iniciei pregando já quase 30 anos atrás. Então, irmão, mas isso faz parte, porque isso é temor, isso é tremor. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele pregava para a igreja com temor e com tremor, porque nós não estamos falando para um povo qualquer, nós estamos falando com responsabilidade. Tudo que eu estou falando aqui eu terei que prestar conta um dia, porque o próprio Cristo vai dizer que pelas minhas palavras eu serei justificado, mas pelas minhas palavras eu poderei ser condenado. Então isso é muito forte, quando nós verbalizamos alguma coisa, é muito forte aquilo que nós falamos. 3 coisas que não voltam atrás: quando você lança uma flecha, jamais ela volta. A palavra falada não volta mais. Você pode até se retratar, pedir perdão, pedir desculpa. É por isso que a gente tem que tomar cuidado naquilo que está falando. A Bíblia diz que o louco, o doido, o tolo fala tudo o que pensa, porém o sábio, ele medita naquilo que ele vai falar. Então isso é muito importante. Então é com temor e com tremor que eu estou ministrando a palavra de Deus aqui nessa noite, e pode ter certeza que eu estou debaixo de uma mão poderosa de Deus, que há de nos conduzir aqui nesta oportunidade. Eu nem pedi para o irmão Valdir até que horas que eu posso ir, irmão Valdir? A gente aprendeu a ser obediente, irmão. Eu preguei sexta-feira ali no Vila Isabel, e eu disse para o pastor Antônio ali: pastor Antônio, até que hora que eu vou? Ele disse: vai até 9 horas. E ele me passou 8 horas da noite. Eu disse: Jesus, 1 hora é demais. E eu passei para ele 20 para as 9. E ele ficou feliz, porque aquele que fala pouco fala sempre, aquele que fala muito nunca, ou fala uma vez só e nunca mais fala. Então é interessante, a gente aprende na teologia, a gente aprende vendo as pessoas, que aquele que fala pouco sempre está falando, e aquele que fala demais, às vezes fala só uma vez e o pastor corta, né? Então tem que ser inteligente, tem que ser prudente. Então hoje eu prometo ir segundo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, mas prometo que eu não vou cansar vocês, não vou enfadar vocês, porque, irmão, eu concordo que realmente essa máscara aí, olha, é uma dificuldade. Porque às vezes eu também estou ouvindo vocês ali, a minha orelha também está doendo, está chato, a gente fica ali, quer pôr a mão para tirar aquilo, parece que é uma coisa desconfortável, mas é o momento que nos dá a oportunidade de nós nos proteger. Então, dentro das orientações da saúde, vamos nos proteger, cada um com as suas dificuldades, mas Deus vai te dar graça para você me suportar aqui por alguns minutos. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para a palavra que nós acabamos de ler aqui, nós vamos ver aqui o apóstolo João, o mesmo apóstolo que escreveu o livro de João, o mesmo apóstolo que escreveu aqui as revelações do Apocalipse, o mesmo apóstolo que escreveu a 1ª e 2ª e 3ª carta da epístola de João, o mesmo João, aquele João que era taxado, que tinha um slogan como o apóstolo do amor. Porém, um dia esse homem ficou tão nervoso porque não quiseram receber a mensagem de Cristo, e ele ficou tão desconfortável dentro dele, e era conhecido como o apóstolo do amor, que ele chegou para Jesus e disse: mestre, o povo não quer aceitar a mensagem, o povo não gostou muito da palavra, o povo não nos recebeu. O que o Senhor acha nós falar com o Pai, Pai do céu, Pai das luzes, e Ele vai, com certeza, Ele vai mandar fogo do céu e vai consumir essa cidade inteira. E olha que ele era conhecido como o apóstolo do amor. Então, meus irmãos, olha como que são as coisas. Isso demonstra e mostra para nós que todos nós temos as nossas limitações, que todos nós somos de carne e osso, que tem hora que nós somos pacíficos, mas tem hora que nós ficamos nervosos, tem hora que o sangue sobe, mas tem hora que a gente está bem calminho, não é verdade ou não é? Mas tem hora que o sangue sobe, seja bem sincero, nenhum de nós aqui é tão bonzinho para dizer que o sangue tem hora que não sobe. Sobe. O homem mais manso da terra, Moisés, chegou uma hora que o sangue subiu de tal forma, e a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra, o mais manso. Imagina nós aqui então, o mais manso da terra, uma hora o sangue subiu, ele matou um egípcio e sepultou na areia, o mais manso da terra. Então, isso demonstra que nós somos seres humanos.
Aqui ninguém é espírito, nós somos de carne e de osso, temos sentimentos, temos emoções, sentimos alegria, sentimos tristeza, sentimos dificuldades como todo mundo sente, porque somos normais, graças a Deus que somos normais. Então, nós vemos que esse apóstolo João, ele vai aqui, o seu nome significa em hebraico, nós vemos que é o favor de Deus. Ele foi evangelista, foi apóstolo, foi profeta, foi homem de Deus, vocacionado por Deus. O único apóstolo entre os 11, entre os 12, que morreu de uma morte natural, com aproximadamente 98 anos de idade. Olha que ele morreu bem velhinho, né? Bem, quase chegou ao centenário. Com 98 anos o apóstolo morre, e não de forma martírica, não de forma como morreu Pedro, crucificado em forma de X de cabeça para baixo, não decapitado também, nem apedrejado como Estevão, mas morreu de uma morte natural, morreu de velhice. O único dos apóstolos que morre de morte natural, porque os demais morreram decapitados, morreram apedrejados, morreram de formas trágicas, de formas realmente martíricas. Porém esse homem, ele teve a felicidade de morrer de morte natural, fez quase um centenário. Porém esse homem agora ele vai escrever a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, melhor dizendo. Ele vai falar aqui, vai narrar vai escrever essa carta para a igreja, destinada, porque o próprio Cristo manda ele escrever essa carta, e ele vai dizer assim, Jesus falando e ele escrevendo: eis que venho sem demora. Tem outras traduções da Bíblia que diz assim, eis que venho cedo, ou eis que cedo venho, que dá na mesma coisa, muda a palavra, mas a interpretação é a mesma, venho sem demora. O eis que cedo venho dá na mesma coisa, só muda a palavra, mas a interpretação do assunto e do texto é a mesma coisa. Porém nós vamos ver aqui Jesus prometendo, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o interessante aqui, que o irmão que leu aqui o versículo no início aqui, o irmão Berto, ele falou também que o apóstolo Paulo falou sobre coroa da alegria. Interessante, falou sobre a coroa da alegria, ele ali trazendo instruções à igreja de Filipos, e nós vemos ali então ele falando sobre coroa da alegria. E eu aqui tenho a coroa da vida, temos aqui a coroa da salvação, aquilo de mais precioso que o apóstolo escreveu para nós, que ele, o Senhor Jesus, viria sem demora. A Bíblia vai nos narrar, irmãos, o apóstolo Pedro escrevendo nas suas cartas, ele vai narrar que a Bíblia diz que muitos têm a volta do Senhor como que por tardia. Quer dizer o quê? Vai demorar muito, vai demorar demais. Nós podemos olhar para os escritos da palavra. Jesus palmilhou sobre a face da terra mais de 2000 anos atrás, e ele já prometia que ele viria. Então é por isso, irmãos, que muitas pessoas até imaginam assim, Jesus nem vai voltar mais, Jesus nem voltará mais, porque já faz mais de 2000 anos que ele prometeu, e ele não veio ainda. Muitas pessoas, muitos homens querendo marcar o dia e hora, já profetizaram a respeito da volta de Cristo, mas infelizmente ou felizmente passaram vergonha, porque nós vamos ver que Jesus como homem, ele vai dizer que nem ele sabia o dia nem a hora, como homem, mas como Deus ele sabia, porque ele era 100% homem, porém ele era 100% Deus. Como homem ele dizia, eu estou cansado. Como Deus ele esquadrinha as tuas forças e multiplica as tuas forças, quando você não tem nenhum vigor. Como homem ele sentiu fome. Como Deus ele mata e sacia a tua fome espiritual. Como homem ele sentiu sede. Como Deus ele mata e sacia a tua sede espiritual, porque ele é Deus também. Então meus irmãos, nós vamos ver que agora Jesus diz, eis que venho cedo. Tudo que está acontecendo, tudo que nós está à nossa volta. Quando que nós íamos imaginar que há 10 anos atrás, 5 anos atrás, que nós ia ter que vir, irmão Valdeli, para um culto de máscara, sem poder dar aquele glória a Deus bem gostoso, aquele aleluia bem gostoso, adorar o Senhor de uma forma mais livre, porque realmente essa máscara é desconfortável, mas precisamos seguir as orientações, senão daqui a pouco eles fecham a igreja e nós vamos ter que ficar adorando a Deus em casa. Pode adorar a Deus em casa? Pode adorar a Deus em casa, mas vir na igreja também é bom, faz parte.
Nós precisamos congregar, nós somos uma comunidade e precisamos estar no templo adorando a Deus. É por isso que Jesus vai dizer assim, que os verdadeiros adoradores, eles não adoram só no templo, eles não adoram só no monte, eles não adoram só em um lugar restrito, não. Os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. E eu estava lembrando quando nós ficamos aqui sem alguns cultos, e a gente sente saudade da igreja. E eu lembro que na nossa casa, quem tem a sua comunhão com Deus, independentemente se está na igreja ou não está na igreja, ele mantém a sua comunhão com Deus. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não importa onde você vai adorar, o importante é que você adore. Então, irmãos, precisamos adorar, porque o nosso Deus, Ele é Espírito, e aonde nós estiver, desde que nós estejamos com o coração voltado para Ele, Ele vai ouvir o nosso clamor, vai ouvir a nossa oração, vai receber os nossos pedidos, e vai atender aquilo que nós necessitamos. Porém, nós vamos ver que aqui o Senhor, Ele deixa para nós uma promessa, entre muitas promessas que tem na Bíblia, Ele nos deixa uma promessa: eis que venho sem demora. Os dias em que nós estamos vivendo, irmão, são dias trabalhosos, está na Bíblia. São dias difíceis, está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai narrar sobre os dias trabalhosos. O apóstolo Paulo vai narrar sobre os dias maus. O apóstolo Paulo vai narrar sobre os dias difíceis. Irmãos, e nós aqui ainda podemos exaltar a Deus, podemos glorificar a Deus, podemos bendizer a Deus, temos liberdade em Cristo Jesus. Em outros países aí a tristeza é bem maior, a dificuldade é bem maior, as lutas são bem maiores. Nós não precisamos entrar numa igreja subterrânea para adorar a Deus. Em países aí, irmãos, aí fora, muitas vezes eles têm que adorar a Deus em igrejas subterrâneas. Eles têm que adorar a Deus escondido. Nós não precisamos adorar a Deus escondido. Nós viemos para a igreja com a nossa Bíblia debaixo do braço e viemos louvar o Senhor. Então ainda o nosso país é um país privilegiado. Nós somos um país abençoado. Deus tem dado vitória para o nosso Brasil, por mais problemas que tem. Qual país que não tem problema? É como qual família que não tem problema? Toda família tem os seus problemas, como todo país tem os seus problemas. Aonde está o ser humano está a falha, aonde está o ser humano está o erro. Porém, é necessário que nós aprendamos a conviver com as situações, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de tribulação. Agora, independentemente se o momento é bom ou é difícil, nós precisamos continuar adorando a Deus. Nós precisamos continuar servindo a Deus, porque nós sabemos que Ele nos deixou uma promessa, que Ele viria buscar o seu povo zeloso, especial e de boas obras. Quando nós olhamos para o livro de João, do apóstolo João, desse mesmo que escreve o Apocalipse, ali no capítulo 14 ele vai dizer assim: não se turbem o vosso coração. Jesus falando e João escrevendo: não se turbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim ele não vos teria dito. Ele viria e prometeria para nós que nos levaria para junto com Ele, para que aonde Ele estivesse, nós pudéssemos estar também com Ele. Então Jesus faz promessas claras, que nós como cristãos conhecemos a palavra, conhecemos as situações que a Bíblia nos orienta, que a Bíblia nos mostra. Então precisamos entender e compreender, e não nos desesperar por estas situações que estamos passando, porque graças a Deus que nós temos um Deus que cuida de nós, graças a Deus que nós temos um Deus que nos livra de todo mal, graças a Deus que nós temos um Deus que nos protege. É como o salmista vai dizer assim, irmão, na sua palavra, na sua promessa. Toda a palavra de Deus são promessas de Deus para nós, que nenhum mal chegará à nossa casa, e nem praga alguma chegará à nossa tenda. É claro, meus queridos, que nós precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Deus não vai colocar máscara no teu rosto obrigatoriamente, não. Isso você pode fazer, então você vai fazer. Deus só vai fazer aquilo que você não pode fazer, mas aquilo que você pode fazer, você precisa fazer. Passar o álcool gel na mão, se cuidar, isso é um dever teu. Isso é um dever meu. Agora, daquilo que nós não podemos nos proteger, aí sim, aí Deus nos protege. Agora, eu não vou também ser doido de tentar a Deus. A Bíblia diz que eu não posso tentar a Deus também.
Eu preciso confiar, mas não tentar. É aquela história, o homem do veículo pega o carro e vai em contramão. Está tentando a Deus, vai se matar, vai morrer mesmo. E se facilitar ainda nem vai para o céu ainda. Está tentando a Deus. Então aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Então vamos nos cuidar, com certeza vamos nos cuidar aqueles que estão conosco na nossa casa, pessoas que têm imunidade baixa, pessoas de mais idade, que às vezes são mais vulneráveis a situações de enfermidades e outras coisas mais. Vamos nos cuidar, vamos fazer a nossa parte, que Deus fará com certeza a parte dele. Mas a promessa de Deus é que o Senhor viria, eis que cedo vem. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Independentemente da situação, não perca a tua confiança em Deus. Independentemente da dificuldade, não perca a tua confiança em Deus. Siga aquele slogan lá do presidente: Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. E as demais coisas, pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. O próprio apóstolo Pedro vai dizer: lance sobre ele todas as vossas ansiedades, todos os vossos anseios da vossa alma, porque ele tem cuidado de vocês. Graças a Deus que ele tem cuidado. Então, meus irmãos, o que resta para nós? Se sabemos que Jesus virá, o que resta para nós? O que resta a nós é nos preparar. Porque na grande verdade, irmão, todo recém-nascido, ele é um condenado à morte. Todo o que nasce, um dia ele vai morrer. Ninguém ficará para a semente. Um dia todos nós iremos. Um dia todos nós partiremos. Alguns que estavam conosco hoje já não estão mais. Já partiram. Irmãos que congregavam conosco aqui hoje já não estão mais em nosso meio. Já partiram para a glória. Uns mais novos, outros de mais idade, mas partiram. Deus determinou um dia para eles nascer, mas determinou um dia para eles partir. Deus determinou o teu dia do teu aniversário, que você comemora ano por ano. Porém, Deus também já determinou o dia de nós partir. E graças a Deus que nós não sabemos, né, irmão Daniel? Porque senão tinha gente que ia querer morrer antes ainda, de desespero. Que coisa boa que Deus não permitiu ninguém saber o dia de partir, né? Que coisa boa, né? Olha como Deus é maravilhoso. Porque se Deus permitisse você saber o dia, quem sabe você ia até antecipar. É por isso que Deus deixou no oculto, Deus deixou no mistério, para você não saber mesmo, para que nós estejamos atentos, apercebidos, estejamos sóbrios, vigilantes, de olhos bem atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque eis que o Senhor Jesus virá e não tardará. O escritor aos Hebreus vai escrever assim: e um pouquinho de tempo, só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Daqui a pouco esse céu vai se abrir, esse céu vai se enrolar, vai se abrir, e o Senhor Jesus virá buscar um povo que Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele falou em Mateus 24 sobre morte, guerra, rumores de guerra, pestilência, fome, desespero em muitos lugares, e está acontecendo ou não está? Quem imaginava que 2020, irmão, 2020 tinha tudo para explodir economicamente, no Brasil principalmente. Eu lembro que na empresa ali onde a gente trabalha, irmão, eles tinham um cronograma, irmão, de fluxo de produtos e a carteira cheia para o ano inteiro, de vendas de carreta. Eles estavam assim, fizeram uma reunião lá no início do ano, eles tinham tudo para deslanchar este ano. E a gente dizia: meu Deus, esse ano a empresa vai decolar. Para junho agora eles tinham 25 carretas por dia. Por dia. Agora parece que está indo para 12. Caiu a metade. Quem imaginava isso? E eles tinham perspectivas. Foram na Fenatran em São Paulo e venderam um monte. Mais de 700 carretas venderam, só na Fenatran em São Paulo.
A perspectiva do Brasil era para deslanchar esse ano. Então, meu irmão, isso mostra para nós que nenhum de nós temos força alguma, mas nem os ricos, nem os grandes empresários, ninguém tem, o ser humano nenhum tem o poder de aumentar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa nos dias que nós estamos vivendo. O homem faz planos e programa a sua vida, e é importante e é necessário, mas a resposta certa vem de cima. A resposta certa vem de Deus. E agora? Deixa nas mãos de Deus. Deixa Deus conduzir todas as coisas. Fique na brecha, fique na presença de Deus. Não saia da presença de Deus. A situação está difícil? Está. Mas sem Deus é pior. Sem Jesus é pior. Então fica na direção de Deus. Fica na vontade de Deus. Não é momento de retroceder. Não é momento de parar. Não é momento de nós estacionar. Pelo contrário, é momento de nós andarmos, marcharmos, fazermos a nossa parte. Com Deus, fazermos a nossa parte. É hora de nós nos preparar mais ainda. É hora de nós buscar mais ao Senhor. Jesus está voltando. E só não vê quem não quer. Só não percebe quem não quer. Morte, pestilência, enfermidades, coisas horríveis acontecendo ao nosso redor. É tanta coisa, gente. É tantas coisas que estão acontecendo. Vocês estão vendo na mídia. Quem não vê televisão, vê Facebook, vê redes sociais. Tantas coisas acontecendo, irmão, ao nosso redor, aos nossos olhos. Só não vê quem não quer. Que tudo está se definhando. O pecado cada vez mais se multiplicando. E por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Mas a Bíblia vai dizer também que aquele que perseverar firme até o fim, este será salvo. E quando eu falo em perseverar até o fim, irmão, eu não estou falando em questão de usos e costumes, não. Porque às vezes a pessoa tem tanto uso e costume e o coração é mau. Às vezes eu me cuido só por fora, mas o coração está cheio de coisa ruim. Às vezes a minha aparência é 100%, mas o meu coração me afasta de Deus. Nada contra usos e costumes, eu gosto e faz bem, e para mim particularmente eu gosto. Agora isso não dá sustentabilidade para a salvação. A gente conhece certas pessoas, irmão, que não têm usos e costumes, e tem um coração puro, mas tão limpo. Porque você, no conversar, você percebe o amor, a compaixão, a simplicidade, a humildade, a complacência para com o próximo. Porque, irmão, entre nós aqui, às vezes a gente conhece pessoas que cuidam só o exterior, só fora, e aqui dentro, só Jesus conhece. É por isso, irmão, que a palavra de Deus, ela limpa o nosso coração. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra, para deixar que a palavra vá limpando o nosso coração. Eu convivi, irmãos, eu não sou criança na fé. Já faz 25 anos, agora dia 2 de setembro, que eu estou na igreja. Isso que eu estou na igreja, mas que eu frequento o culto desde criança. Desde que eu nasci praticamente, eu estou na igreja com a minha mãe. Mas que eu comecei a resolver, a tomar compromisso e responsabilidade, já vai fazer 25 anos. E existe, irmão, no nosso meio, às vezes tantas pessoas que cuidam só fora, só por fora, só aparência. É por isso que a Bíblia vai nos repreender para nós não olhar para a aparência. Porque a aparência engana. Mas o coração, quem o conhecerá? Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, meu irmão, quando você olhar para alguém, não olha para a aparência. A aparência engana muito. Às vezes pode ter uma aparência de santo, mas o coração é profano. Às vezes a aparência é uma santidade pura, mas o coração, irmão, é cheio de coisa ruim. É tempo de nós receber a palavra de Deus gostosa no nosso coração.
e deixar que a palavra de Deus vai limpando o nosso coração, vai lavando a nossa alma. E esta mensagem, irmão, ela fala comigo. Eu sou ser humano como vocês. Eu preciso também dessa palavra para me limpar cada dia, porque esta palavra é o chuveiro da graça. E nós entramos debaixo desse chuveiro, e esse chuveiro vai nos lavando. Jesus, em João, esse mesmo apóstolo aqui, ele vai escrever as palavras de Jesus dizendo assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos limpando. Todos os dias nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos os dias nós precisamos da graça de Deus. Quando nós levantamos a nossa cama, irmão, já temos motivos de agradecer a Deus por estar vivo. Já temos motivos para agradecer de estarmos respirando. Você faz isso quando você levanta da tua cama? Se você não faz, lembra de fazer, porque já é motivo para você agradecer por você ter levantado da cama. Porque tem gente que deita na cama à noite e não levanta de noite, nem de madrugada, nem de manhã. Já parte dali mesmo. Então, todos os dias nós dependemos da misericórdia de Deus. E entender, meus irmãos, que ninguém é melhor do que ninguém. Agora, irmão, nessa situação da pandemia, a gente vê, irmão, porque ali morre rico, morre pobre, morre mendigo, mas morre o empresário também. Morre aquele, e normalmente, irmão, parece que os que mais estão viajando, que têm poder aquisitivo, são mais os que estão indo, né? Porque mais estão viajando. Os pobres, quando não têm condição de viajar, então ficam tendo as suas casas. E a gente vê, irmão, que o rico não pode fazer nada. Tem dinheiro, mas se esse vírus pega, mata. Claro que muitos foram curados também, para a glória de Deus. Nem todos que tiveram morreram. Mas olha, o número é grande, hein? Não é brincadeira, não. É um inimigo invisível. E a grande verdade e a surpresa para nós também, que a gente não sabe quem tem e quem não tem. Irmão Daniel, o senhor não sabe se eu tenho. Eu não sei se o senhor tem. A gente pode ter e não sabe um do outro, irmão Valdeli. Então é por isso que nós temos que se precaver. É um inimigo invisível. É por isso que nós precisamos fazer a nossa parte. Mas Jesus está voltando. Guarde o que tens. Guarde o que você recebeu de Deus. A tua preciosidade, que é a tua salvação. Em primeiro lugar, bom é você ter um carro novo, é ótimo. Quem que não gosta? Todo mundo gosta. Todos nós somos seres humanos e ninguém seria tão hipócrita aqui de dizer que a gente não gosta de ter um carro zero. Carro novo, casa nova. Quem que não gosta? Todo mundo gosta. Somos seres humanos. Agora, a maior preciosidade que nós temos é a nossa salvação. É saber que se nós tombar agora, o céu se abre e nós vamos para a glória, para um descanso eterno. Isso é a maior preciosidade que nós temos, irmão Valdeli. E daí o carro vai ficar, não tem como eu levar. A casa fica. E às vezes, infelizmente, fica para a família ficar brigando ainda. Você já viu uma situação dessa? Os filhos ficam se matando por causa da herança do pai e da mãe. Estou mentindo? É a mais pura da verdade. Então, meus irmãos, precisamos se preparar espiritualmente. Como que está a nossa casa espiritual? Para nós fazermos uma viagem, nós precisamos nos preparar. Você precisa arrumar a tua bagagem. Você precisa levar algumas coisas, alguns pertences que você vai precisar nesta viagem. Para nós fazer uma viagem, essa viagem espiritualmente falando, nós precisamos também nos preparar. A nossa bagagem espiritual. Como que está? O apóstolo Paulo vai falar do bom depósito. Do bom depósito. Guarda o bom depósito. Por que guardar em depósito? Porque na hora que você mais precisar, você tem. Precisamos se preparar a cada dia. Jesus está voltando. É hora de nós ter cada vez mais amor uns pelos outros. É momento de nós nos compadecer mais uns dos outros.
É momento de nós estender as mãos mais uns pelos outros. É momento de nós nos compadecer mais das pessoas. É momento de nós não simplesmente falar, porque falar é fácil. É momento de nós agir. Agir de que forma? Fazer o bem, praticar o bem. Às vezes, irmão, o espírita ganha de nós. O espírita às vezes faz mais boas obras que às vezes, muitas vezes, alguns de nós. Porque eles acham que a salvação dele é pelas obras. E nós sabemos que a salvação, as obras nossas não nos salvam, mas elas são consequência de um salvo. Um salvo que tem consciência da sua salvação, ele faz e pratica boas obras. Mas as boas obras não vão nos salvar. O que vai nos salvar é a salvação em Cristo. É nós crer que Jesus morreu e ressuscitou por causa das nossas vidas. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E fez uma promessa poderosa, que Ele viria nos buscar. Então precisamos estar preparados a cada dia. Amém, meus queridos? Precisamos nos precaver. Precisamos nos cuidar desse vírus aí, que está atormentando o mundo. Precisamos. Agora precisamos também se precaver contra o vírus do pecado. O vírus do pecado é só o sangue de Jesus Cristo que pode nos purificar deste vírus. É só o sangue de Jesus que pode nos purificar deste vírus do pecado, desse vírus espiritual. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Que Deus coloque em nós mais temor a cada dia. Em nós. Eu estou dizendo em nós porque realmente é em todos nós. Porque, irmãos, às vezes a gente vê pessoas grandes, que se dizem grandes, caindo da escada. E às vezes o pequenininho está lá, firme e forte com Jesus. Então às vezes a pessoa, quanto mais você recebe, mais você vai ter que prestar contas. Aquele a quem é mais dado, é mais cobrado, diz a Bíblia. Então, meus irmãos, é tempo de nós nos preparar cada dia. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Ame o teu próximo. Faça o bem. Não adianta, meu irmão, eu falar aqui, discursar 1 hora para vocês e no dia de amanhã eu fazer tudo o contrário do que eu falei aqui. É hipocrisia pura. Hipocrisia pura. E o bem que nós fazemos, que nós possamos fazer com amor e não por obrigação. Porque naquele dia, irmão, isso vai ter um peso diante de Deus. É por isso que Jesus vai dizer assim: eu conheço as tuas obras. Eu sei quais são. Pastor Josué está falando sobre o tribunal de Cristo nas terças-feiras, né? 2 terças-feiras já falou sobre isso. Tribunal de Cristo. Eu conheço as tuas obras. Oxalá que naquele dia, irmão, o Senhor possa olhar para as nossas obras. O dia que nós chegar lá diante dele, e Ele possa dizer assim: ó, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Então, meus irmãos, é momento de nós darmos as mãos, orarmos uns pelos outros, amarmos o nosso próximo. Porque, irmão, entre 613 mandamentos, prescrições bíblicas do Velho Testamento, Jesus resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Irmão, não adianta, Paulo vai dizer, não adianta eu dar o meu corpo para ser queimado. Não adianta. Nem que se eu fosse milionário eu desse toda a minha fortuna para os pobres. Se não tiver amor, irmão, isso diante de Deus não tem nenhum valor. Vamos se pôr em pés na presença de Deus. Eis que cedo venho. Jesus falando: eu vou voltar logo. Quem sabe é uma mensagem que às vezes você quase não ouve tanto, mas a gente precisa ouvir essas mensagens para a gente ficar atento. Porque para partir basta estar vivo, para tombar basta estar em pé. Quantas pessoas novas já foram e você ficou?
Quantas pessoas que você imaginava que ia depois de você e já partiram? Ah, mas era tão novo, mas foi. Então, meu irmão, é hora, é tempo de nós estarmos de bem com Deus. Como que está a minha vida com Deus? É a minha vida, não adianta eu querer ficar olhar para a vida do Valdeli, do pastor Valdeli. Não adianta, irmão, o negócio é com Deus, é eu e Deus. Não adianta, irmão, eu querer cuidar da vida do A, do B, do C, porque diante de Deus é eu que vou ter que prestar conta. Então, meus irmãos, é momento, como que eu estou diante de Deus? Estou em paz com Deus? Como que eu estou? Vamos orar ao Senhor. Eu vou fazer uma oração e já estarei entregando para o pastor Valdeli. São 8:52. Eu vou fazer uma oração e estarei passando para o pastor já. Fecha os teus olhos. É o momento de nós pensar, refletir. Aquele bem que eu podia fazer e não fiz. Ah, Senhor, eu podia ter feito bem, mas eu não fiz. Ah, Senhor, eu podia ter estendido a mão para aquele necessitado, mas eu encolhi a minha mão. Senhor, me perdoa hoje. Me perdoa hoje, Senhor. Quem sabe você teve a oportunidade de fazer o bem para alguém e não fez. Vamos estar em paz com Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor Jesus, sem hipocrisia nenhuma, porque o Senhor me conhece, por dentro e por fora. Perdoa, Senhor, todos os meus erros e meus pecados, Senhor. No dia que o meu corpo tombar desta terra, Jesus, eu quero chegar lá na Tua presença, Deus. Não sei o dia de amanhã, Senhor, porque nenhum de nós sabemos. Mas nos guarda, Senhor, nos protege, nos livra do mal. Que a nossa vida esteja nas Tuas mãos. Que nós não venhamos nenhum adversário, Senhor Jesus, declarado que é o nosso inimigo, Senhor espiritual, venha roubar a nossa coroa, venha roubar a nossa salvação, venha roubar a nossa bênção, venha roubar a nossa comunhão com Deus. Que o adversário da nossa alma, Senhor, através de tantos pratos que ele lança para nós, que ele não venha ter êxito em roubar a nossa bênção, a nossa maior bênção, que é a bênção da salvação, mas que nós possamos estar precavidos, atentos e sóbrios, porque o Senhor virá buscar a Tua igreja, e isto não é sonho, isto é uma grande realidade. Muito obrigado, Senhor. Cobre a Tua igreja com o Teu sangue, nos guarda e nos livra, e nos prepara para subirmos aos céus de glória.